Olá, bem-vindo a mais um vídeo da disciplina Oratória e Homilética. Hoje vamos abordar o tema A Construção do Sermão, Teoria e Prática da Homilética. O meu objetivo ao gravar esse vídeo é identificar as características mais importantes de cada tipo de sermão, a fim de elaborar sermões sólidos, coerentes, bíblicos e espiritualmente relevantes. Eu creio que aqui está um dos aspectos mais importantes na formação daqueles que desejam atuar na pregação ou no ensino da palavra de Deus. Muitas vezes os nossos alunos nos procuram e querem saber qual o melhor tipo de sermão, qual o sermão mais relevante, como preparar o melhor sermão. Eu não tenho dúvida quanto a essas questões. Primeiro, a melhor maneira de preparar um sermão é de joelhos, orando, buscando a orientação do Espírito Santo para que você possa tanto escolher um sermão, um texto que seja adequado, como elaborar um esboço que seja coerente e profundo para que você exponha a palavra de Deus. Portanto, o melhor sermão é aquele que você prepara de joelhos na presença de Deus, colocando a sua vida, seus talentos, tudo que você possui à disposição de Deus, para que Ele possa usar você para expor a sua palavra, que é, sem dúvida, a missão mais relevante que cada um de nós tem na obra de Deus. Eu diria que a pregação é um dos pilares da missão pastoral e do ministério cristão. Nós deveríamos todos investir muito nessa área para que nós possamos ser capazes de fato, produzir, de fato, anunciar a palavra do Senhor como ela deve ser anunciada. Não há como você produzir bons sermões se você não tem o cuidado em observar determinados aspectos. E eu diria que todos nós devemos nos preocupar com essa área da nossa formação teológica, que é a oratória e a homilética. Ao longo da história, os grandes avivamentos espirituais foram precedidos por uma pregação poderosa, bíblica e com homens consagrados por Deus. Nenhum avivamento teve início com homens mornos espiritualmente e nem desinteressados espiritualmente. Se você pretende fazer a diferença na obra de Deus, a primeira coisa que você tem que se preocupar é com a sua consagração pessoal. Depois disso, você se preocupe com aprofundar os estudos na palavra de Deus e, em terceiro lugar, e talvez a mais importante, seja uma pessoa de oração. Não aquela pessoa que ore alguns minutinhos antes de preparar um sermão ou antes de elaborar algo que você vai falar na presença de Deus. Seja uma pessoa de oração, como ensinou Paulo aos Tessalônicos. Ore sem cessar. Contudo, eu diria que para que a pregação seja eficaz, é necessário compreender que o sermão não é uma produção espontânea, mas o resultado de uma construção cuidadosa, espiritual e técnica também. Portanto, nós não devemos negligenciar a nossa preparação, a nossa dedicação ao ministério para o qual Deus tem nos chamado. E se você foi chamado para pregar a palavra de Deus, saiba que você tem a mais importante missão que pode ser dada a um ser humano aqui na Terra. Seja muito cuidadoso com isso, porque se você for negligente nessa área, todo o seu ministério será um fracasso. Assim como um edifício ou uma construção exige um projeto, exige materiais básicos, exige materiais de acabamento, o sermão também exige planejamento, estudo da palavra, organização lógica, linguagem adequada e, sobretudo, oração e dependência do Espírito Santo. Isso é o que mais define um ótimo pregador na palavra de Deus. Nesse pequeno vídeo,
vamos nos aventurar numa jornada que une teoria e prática na arte da homilética, procurando fundamentos sólidos para a construção de mensagens relevantes e impactantes, mas principalmente mensagens que sejam espirituais. Quais são os tipos de sermões que nós podemos preparar para falar nas igrejas? Isso, evidentemente, vai depender do gosto de cada um. Os pentecostais, em geral, eles procuram abordar temas que lhes sejam mais relevantes, que os atraem mais. E para isso nós temos o esboço temático, mas há aqueles que gostam muito mais de se ater na palavra de Deus, a interpretando na medida que vão pregando. Esse é um sermão expositivo. E ainda existem aqueles que gostam de pequenos trechos da Bíblia para fazer uma preparação para a mensagem. Esse é um sermão textual, por exemplo. Há ainda aqueles que gostam de narrativas, sejam elas biográficas ou alguma outra história que é contada. E aí nós temos o sermão narrativo. Qualquer um dos tipos de sermão que você for preparar, você tem que estar pronto para fazer aquilo que é mais importante. Eu quero começar com o sermão expositivo. Olha, o sermão expositivo baseia-se na exposição exclusiva de um texto bíblico. Eu diria que o sermão expositivo é o mais difícil de preparar, mas eu também não tenho dúvida nenhuma que é o sermão que mais edifica a igreja. Nenhum outro tipo de sermão contribui tanto para o amadurecimento, para o crescimento espiritual, para a transformação de vidas do que o sermão expositivo. Portanto, caso você ainda não tenha procurado ou tentado trabalhar com o sermão expositivo, é hora de você começar. Olha só. O objetivo do sermão expositivo é extrair e comunicar o sentido original do texto, respeitando o contexto histórico, gramatical e teológico. Portanto, o sermão expositivo é o sermão que você tira tanto o título, as divisões principais, as subdivisões do texto que você escolher. Logo, um texto para um sermão expositivo não deve ser um texto tão pequeno, mas também não deve ser tão longo, porque senão o sermão vai ficar difícil de você concluir. Então escolha um texto que seja claro, bem definido, para que você então a partir dele elabore um sermão expositivo. Isso é importante porque é a partir da escolha do texto que você vai elaborar todo o seu sermão. O sermão expositivo, portanto, se constitui em transmitir à igreja sem tirar, sem inventar o que diz a palavra de Deus naquele texto. John Stott, por exemplo, em seu trabalho Entre Dois Mundos, afirma que a pregação expositiva é aquela que desvela a voz de Deus no texto. E eu quero complementar aqui uma coisa. John Stott disse que não devemos pregar um sermão expositivo sem que nós tenhamos gastado pelo menos 30 horas na elaboração desse sermão. Então imagina uma coisa, se você dividir 30 por 7, você vai ter aí quase 5 horas. Isso é o que você precisa dedicar por dia para que você possa preparar um sermão expositivo durante uma semana. Olha que não é brincadeira isso. Portanto, esse tipo de sermão, ou o sermão expositivo, é ideal para alimentar a igreja com a doutrina sólida e formar uma comunidade biblicamente bem alicerçada. Os demais tipos de sermões também têm o seu lugar, mas o sermão expositivo é, por excelência, o sermão que edifica a igreja, que transmite diretamente a palavra de Deus, sem rodeios, sem invenções, sem nada. É, portanto, o sermão mais apropriado caso você queira formar uma igreja biblicamente sólida. O segundo tipo de sermão
que também é importante, é o sermão textual. O sermão textual parte de um único versículo ou uma pequena porção da Bíblia e estrutura a mensagem a partir das divisões naturais do próprio texto. A diferença entre o sermão textual e um sermão expositivo começa a partir do tamanho do texto. Para o sermão expositivo, você pode pegar um texto maior, eu diria com mais de 5, 6 versículos. E já o sermão textual, você deve pegar menos texto. Talvez até no máximo 5 versículos, desde que esses versículos façam parte de um único parágrafo ou de uma única perícope, para que você não tenha dificuldade de ficar abordando mais de que um assunto. Então veja que o sermão textual é parte de um único versículo ou pequena parte, portanto, da Bíblia. Estrutura-se a mensagem a partir das divisões naturais do próprio texto. Enquanto o sermão expositivo, você não pode navegar por outras áreas, mas ficar restrito ao texto que você leu, o sermão textual, ele permite que você procure apoio, eu diria, para as suas ideias, para aquilo que você quer ensinar, em outros textos. Mas o ideal é o seguinte: toda a divisão, o título e toda a divisão do sermão textual tem que partir do próprio texto. Agora, quando você vai fazer a apresentação da mensagem, você pode corroborar aquela mensagem com outros versículos que não fizeram parte do seu texto original, evitando-se encher demais o sermão com tantos versículos, porque senão você vai acabar ficando atirando para todo lado. O sermão textual, você escolhe um texto curto, monta a estrutura tipo título, introdução e subdivisões do seu sermão a partir daquele texto. E aí, você, na hora de preparar o restante do seu esboço, você pode enxertá-lo com outros textos bíblicos. Não tem muita dificuldade nisso. O sermão textual, ele é um modelo que permite a concisão, a clareza, pode ser útil em mensagens devocionais, cultos rápidos ou temas que exigem um foco mais concentrado. E o terceiro tipo de sermão é talvez o sermão mais comum, principalmente entre os pentecostais. Na proporção, tipo de sermão pregado pelos pentecostais e tipo de sermão pregado pelos reformados, por exemplo, é mais ou menos a seguinte: nós, os pentecostais, pregamos cerca de 90% dos nossos sermões como sermão temático. E já os reformados, eles pregam cerca de 90% dos sermões deles como sermões expositivo. Fica aí essa comparação para a gente analisar como nós devemos melhorar um pouco essa nossa performance. O sermão temático é um sermão talvez o mais simples, é o mais fácil de preparar, mas exige muito conhecimento também do pregador. Não é um sermão que você simplesmente pega um tema e vai aleatoriamente apresentando à igreja. Não, sermão temático, o pregador parte de um tema teológico que ele escolheu, por exemplo, amor, perdão, pecado, obediência, submissão, consagração, enfim, existem centenas de temas que você pode escolher, reunindo diferentes textos bíblicos que o sustentam. Enquanto o sermão expositivo e o sermão textual, você se baseia mesmo no texto, só no texto, o sermão temático não. Você lê um versículo que fala sobre o tema e durante a pregação você vai enxertando o seu sermão com textos que dão base para aquilo que você está falando. Então é diferente a preparação, é mais simples a preparação, mas é talvez o sermão que menos base bíblica tem para a edificação da igreja. É um sermão atraente porque ele pode ser tratado de maneira muito empolgante, aquela maneira bem eloquente, como muitos pregadores gostam. E as igrejas pentecostais também, e neopentecostais, gostam disso, porque é um sermão que você prega e as pessoas ficam o tempo todo muito animadas com o que você está pregando. Agora, o sermão temático, ele exige
discernimento. Muito cuidado com isso. E não usar textos fora do contexto. É perigoso quando você começa a pegar um texto ali, outro acolá, e outro ali, outro do outro lado, você pegar e entrar em contradição com o que você está falando. É muito perigoso isso, cuidado. Pode ser muito eficaz o sermão temático para séries de mensagens, estudo sistemático ou momentos que exigem ensino pontual. Por exemplo, família, santidade, consagração, liderança, como eu disse, são dezenas de temas, centenas de temas que você pode escolher para um sermão temático. Você ainda tem o sermão narrativo. É um tipo de sermão que se baseia em uma narrativa bíblica completa, ou um recorte daquela narrativa. Por exemplo, uma história, um episódio, uma parábola ou uma sequência de eventos. Você pega, por exemplo, a história da criação do homem e da mulher no Éden. Você pega a chamada de Abraão, por exemplo. Você pega José durante o seu período no Egito. E você tem inúmeros textos que abordam essas narrativas que você pode pegar para você fazer um sermão narrativo. É inspirado nas narrativas bíblicas. Esse tipo de sermão constrói mensagens com base em uma história bíblica, explorando personagens, conflitos, desfechos e fazendo a aplicação. E eu diria que o sermão narrativo ele é especialmente útil para comunicar-se com públicos que respondem melhor a enredos do que a abstrações teológicas. Tem muitas pessoas que gostam de, por exemplo, biografias. Um sermão narrativo ele pode usar um personagem bíblico e você fazer, além de falar da biografia daquele personagem, você juntar isso e fazer um sermão narrativo. É interessante você pensar nisso. A estrutura do sermão. Como que você pode montar um sermão adequadamente? Como que você vai fazer a estrutura do seu sermão? Primeiro, você tem a introdução. A introdução ela é uma parte pequena do seu sermão. É uma parte que chama a atenção para o que você vai falar. Portanto, a introdução deve ser curta, interessante e deve despertar no seu ouvinte o interesse pelo que você vai falar. Então, se você souber fazer uma boa apresentação do que você vai pregar, você já conseguiu aí atrair a atenção de muita gente que está no seu auditório. Portanto, a introdução é relevante. Ela deve despertar interesse, estabelecer conexão com o tema e apresentar claramente o propósito da mensagem. Você vai falar isso, claro, para as pessoas que estão te ouvindo. Agora, como eu disse, deve ser breve, deve ser provocante. Você pode utilizar, por exemplo, perguntas, pequenas histórias. Você pode fazer de várias formas para que você atraia as pessoas para aquilo que você quer falar. Você pode usar uma ilustração ou um episódio do dia a dia. Você pode utilizar, mas a sua introdução precisa chamar a atenção das pessoas, elas precisam ter interesse naquilo que você vai falar. Então, é importante que você pense nisso. Introdução é a primeira parte do sermão, é aquilo que vai atrair a atenção dos seus ouvintes. A segunda etapa é o desenvolvimento do sermão. No desenvolvimento, você vai fazer a parte mais importante do seu sermão. Primeiro, você vai colocar aqui no corpo da sua mensagem os argumentos que você quer que as pessoas entendam, o texto bíblico, os textos bíblicos, aliás, são explicados e as doutrinas ali constantes são destacadas, são trabalhadas, são ensinadas para as pessoas. A segunda parte do seu esboço ou da preparação do sermão é o desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte que vai ocupar a maior parte do sermão. Imagine que você tenha 30 minutos para expor o seu
sermão, a pregação que você vai fazer. Você deve gastar no máximo 5 minutos na introdução e 5 minutos lá nas considerações finais e na aplicação. Mas o texto aqui você precisa de pelo menos 20 minutos para fazer a exposição daquilo que você quer ensinar, daquilo que você quer pregar. Então veja só, o desenvolvimento é o corpo da mensagem, onde os argumentos são expostos, os textos bíblicos são explicados e as doutrinas bíblicas são trabalhadas. Deve ter coerência interna, progressão lógica e riqueza de conteúdo bíblico. Lembre-se, por mais criativo que você seja, por mais competente que você seja, na hora de organizar o seu sermão, você tem que colocar no centro dele a Bíblia. Os nossos sermões precisam ser bibliocêntricos, não antropocêntricos. Não colocando o homem em destaque, não colocando histórias e outras coisas mais em destaque. Você precisa colocar a palavra de Deus. Então, ele pode conter subdivisões, exemplos, ilustrações e até contra-argumentações. Mas o seu sermão precisa ser bem estruturado. E olha, quando você vai fazer isso, você precisa ter muito cuidado com a maneira como você organiza essa sua pregação, essa sua mensagem. Depois de você fazer o desenvolvimento da sua mensagem, há ainda uma outra parte que nós podemos chamar de considerações finais. As considerações finais ainda não é a aplicação que você vai fazer do sermão. As considerações finais é aquilo que você vai chamar a atenção para que os seus ouvintes gravem, eles pensem naquilo que você está expondo, que você acabou de expor. Chama atenção para detalhes, para aspectos importantes do seu sermão. As considerações finais, portanto, retomam o propósito central, resume os principais pontos e conduz o ouvinte à reflexão, decisão e à própria ação. Deve evitar a introdução de novos assuntos, porque muitas vezes, quando você vai falar das considerações finais, você acaba arrastando alguma coisa que você não tinha falado no seu sermão. Isso deve ser evitado. Um sermão sem conclusão clara tende a perder o impacto na vida de quem está ouvindo. Portanto, considerações finais são o fechamento do seu sermão em termos de assimilação pelo auditório daquilo que você disse. Um sermão sem conclusão clara, portanto, não causa isso. É um momento de fixar no coração do ouvinte a verdade principal da mensagem. A última parte da preparação do seu sermão é exatamente a aplicação. A aplicação, ela é sem dúvida a parte mais interessante para o ouvinte. Por quê? Porque se você prega um sermão perfeito, foi muito bem subdividido, você fez considerações finais, etc., mas você não faz a aplicação. Isso, mal comparando, é como você preparar uma comida muito boa, muito saborosa para alguém que está morrendo de fome e você coloca a comida na frente dele, mostra para ele, fala o que foi preparado ali para ele comer, mas não deixa ele comer. É isso que não é a falta de aplicação no seu sermão. A aplicação torna a mensagem prática e transformadora. É aqui que você vai colocar em xeque o comportamento daqueles que te ouvem com base no que você pregou. Se você não faz a aplicação, a mensagem vai ficar solta. É responder à pergunta: o que Deus quer que façamos após esta pregação? Aliás, essa pergunta você deve respondê-la ao iniciar o seu sermão. Ao escolher o tema, ao começar a preparar o seu sermão, essa pergunta você deve responder para você mesmo. O que eu quero que os meus ouvintes façam, aprendam, depois que você pregar? O que você pretende com o seu sermão? É isso que você tem que fazer aqui. Pode ser uma palavra direta, um apelo, por exemplo. Pode ser uma questão reflexiva, com perguntas abertas que você deve fazer aos seus ouvintes. Deve ser algo que provoque mudança na vida dos seus ouvintes. Note,
A Bíblia, disse Moody, não nos foi deixada para nos trazer conhecimentos, mas para mudar as nossas vidas. E se você não coloca as aplicações com muito critério, com muito rigor, as pessoas não vão ter como colocar em prática o que você ensinou e, portanto, suas vidas não serão transformadas. Pensa nisso. A quarta etapa da preparação ou de um sermão é o preparo homilético, que você pega do texto até o púlpito. Primeiro, escolha e oração do texto. Quando você vai escolher o seu texto, a primeira coisa que você deve fazer é orar. E aqui eu quero dizer uma coisa. Quando você vai fazer uma pregação, a primeira coisa que você deve pensar é o que você pretende que os seus alunos façam depois que você pregar. Então, com base nessa pergunta, você vai pegar o texto e você vai desenvolvê-lo assim na hora que você for pregar. Qualquer tipo de mensagem que você vai pregar. Pode ser a expositiva, a temática, a textual ou a narrativa. Mas você precisa ter cuidado na hora de escolher o texto e fazê-lo com muita oração. A escolha do texto deve ser feita com oração e sensibilidade à condição que você está, da igreja que você vai pregar. Se ela é a sua igreja ou se ela é uma igreja que você foi convidado, você precisa ter muito cuidado com isso. O pregador, lembre-se, é um intérprete das Escrituras e também um intérprete da realidade de sua comunidade. Então, você, ao preparar um sermão, você precisa saber para quem você vai pregar, onde, quando, como. Você tem que responder a todas essas perguntas. Para quem você vai pregar, isso é relevante. Devemos perguntar ainda o que Deus quer dizer ao seu povo naquele instante. Pregar é anunciar a palavra de Deus. Não são as nossas palavras, não é o nosso argumento, não é o que nós pretendemos. Nós vamos ali para anunciar a palavra de Deus e, portanto, é Ele quem deve determinar o que nós vamos falar com base em quê. A outra etapa é a exegese e o estudo bíblico. A exegese, eu diria, é a coluna vertebral do seu sermão e do preparo homilético que você vai ter. Se você não tiver capacidade para fazer uma boa exegese do texto, você vai ter problemas na hora de ensinar. Por quê? Exegese é você retirar do texto aquilo que o autor quis dizer para os seus ouvintes iniciais ou para os seus leitores iniciais. Enfim, é aquilo que você pretende que as pessoas de fato percebam naquilo que você vai pregar. Exegese exige uma leitura atenta, análise gramatical, histórica, cultural e teológica do texto. Lembre-se, a palavra de John Stott nunca deve ficar longe da sua memória. Não se prepara um sermão com menos de 30 horas de estudo da palavra de Deus. E claro, nesse período você deve dedicar-se à oração, à meditação, à reflexão, à consagração, para que você possa ter um sermão claro e que atinja as necessidades dos seus ouvintes. Além do mais, a exegese deve usar ferramentas como léxicos ou dicionários, comentários, dicionários bíblicos e várias versões da Bíblia. Moody, ele dizia o seguinte, que não pregava sobre nenhum texto bíblico sem que ele tivesse lido aquele texto por pelo menos 50 vezes. E eu diria que nós não devemos pregar sobre um texto a menos que nós conheçamos as línguas originais e tenhamos acesso ao texto em hebraico ou em grego. A menos que isso aconteça, nós precisamos ler os nossos textos que vamos usar para pregar em pelo menos 5, 6 ou mais traduções da Bíblia. Eu sei que algumas pessoas gostam de criticar muitas versões, falando que essas versões têm erros, que tem isso, que tem aquilo. Todas as versões da Bíblia são interessantes para você aprender. Todas.
Eu diria que até aquelas que nós consideramos completamente erradas, como, por exemplo, a feita pelas Testemunhas de Jeová, outras com comentários de igrejas que nós consideramos hereges, mas o texto bíblico em si, ele deve ser lido em várias traduções, a menos, é claro, como eu disse, que você conheça e tenha acesso às línguas originais. Então, essa é uma fase muito importante. E depois você tem a estruturação do seu sermão. Após compreender o texto, ler o texto, como fazia Moody, por 50 vezes, gastou o tempo necessário para preparar, agora o pregador deve organizar o sermão com base no tipo escolhido. Pode ser expositivo, textual, temático ou narrativo. Qual texto? Você deve pregar aquele que você se sente melhor pregando. Embora, como eu disse, o mais edificante, o mais adequado para ensinar a igreja seja o sermão expositivo. Mas você tem toda a liberdade de preparar aquele que você se sente mais à vontade para pregar. E depois, por fim, você tem aí ainda a redação e a revisão. Escrever um sermão ajuda a clarear as ideias, evitar repetições, identificar falhas e garantir a fidelidade ao texto bíblico. Geralmente faço o seguinte: quando eu vou preparar um sermão, depois de ter escolhido o texto, de ter preparado o esqueleto inicial, eu deixo aquele texto ali, aquela parte, em, eu diria, stand-by. Aquilo fica ali, eu vou refletir sobre aquilo e depois eu volto nele no dia seguinte. Aí eu começo a mudar as coisas, a ajustar as coisas para fazer uma redação mais adequada. Fiz essa primeira revisão, deixo de novo o texto ali e vou fazer outras coisas. Depois, no outro dia, eu volto para aquele esboço para ver o que eu posso melhorar nele. É assim que você vai aprimorando o seu trabalho na preparação dos seus esboços, das suas mensagens. Olha, muitas vezes, depois de ter feito tudo isso, deixar o texto de molho ali por um período, volto nele, mudo, depois volto de novo. Muitas vezes, depois que eu faço a pregação, eu volto no texto e vejo que eu cometi muitas falhas ainda. Portanto, a preparação do sermão exige tempo, exige reflexão e exige dedicação. Eu diria que a revisão deve considerar tanto a fluidez, a coerência, o tempo de duração e, principalmente, a fidelidade teológica. Então, cuidado nisso. Você precisa ter muito cuidado quando você vai fazer a preparação do seu sermão. E, por fim, agora, nós temos a oração e a entrega do nosso sermão. Mesmo com boa exegese, excelente estrutura, sem oração, a pregação será estéril. Irmãos, todos os grandes pregadores, todos, foram homens de oração. Eu não sei por que nós hoje, porque estamos na era da inteligência artificial, dos programas avançadíssimos de computador, e nós temos tantas facilidades hoje para preparar as coisas, que nós não nos preocupamos com esse aspecto da oração, da consagração pessoal, da nossa santificação. Nós temos nos preocupado pouco com isso. E eu diria que isso, irmãos, tem sido a causa de muita heresia que se prega nas igrejas. De muito ensino errado que nós levamos para as igrejas com base nas nossas pregações. Porque nós não estamos orando, nós não estamos consagrando nossas vidas, nós não estamos jejuando para que tenhamos mais intimidade e comunhão com Deus. Sem essas coisas, eu diria que a nossa mensagem nunca vai atingir os nossos objetivos. Nós precisamos sempre consagrar nossas vidas por meio da oração, por meio da consagração pessoal, por meio de aproximação de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Às vezes nós precisamos pouco conhecimento teológico, intelectualidade demais, isso tudo pode ser substituído pela oração. Eu
Eu sirvo ao Senhor há quase 50 anos. E pode ter certeza, há quase 50 anos atrás, não havia nenhuma dessas facilidades que nós temos hoje para preparar sermões. Não havia livros publicados em português. Não havia nada que facilitasse para a gente a nossa capacidade de preparar um sermão. Mas havia homens consagrados, havia homens que gastavam tempo orando. Havia homens que se preocupavam com a integridade espiritual dele antes de ir ao púlpito para pregar. Isso está nos faltando hoje. Isso está faltando para a gente hoje. Eu me lembro quando o Senhor me chamou para o Ministério do Ensino, em 1977. Uma forma muito clara. Naquela época eu tinha apenas uma Bíblia para estudar. No dia que o Senhor me chamou, foi num domingo. Na segunda-feira seguinte, eu fui a uma livraria evangélica, naquela época, há quase 50 anos atrás, para comprar alguma coisa que pudesse me ajudar. Não havia. Sabe o que eu consegui comprar naquele dia para começar o meu ministério na área do ensino? Eu comprei uma Bíblia que tinha concordância e um mini dicionário. Eu comprei um dicionário do John Davis, que era na época o único dicionário que nós tínhamos. E eu comprei uma mini enciclopédia do Orlando Boyer. 3 textos que eu usei para começar o meu ministério do ensino. Hoje nós temos centenas de obras. Hoje nós temos os melhores comentários que já foram publicados a respeito da palavra de Deus e temos tudo isso em português. Hoje nós temos a internet, que é uma fonte inesgotável de consultas. Hoje nós temos tudo. Mas o que está faltando? Consagração. Está nos faltando dedicação para que as nossas mensagens sejam, de fato, de acordo com a vontade de Deus. O pregador deve depender de Deus para comunicar a mensagem com graça, autoridade e amor. Nós precisamos saber disso. O púlpito não é lugar de nós darmos bronca nas pessoas, ameaçarmos as pessoas, não. A pregação nossa deve ser uma pregação que tenha graça de Deus, que seja com autoridade, mas cheia de amor e compaixão pelos perdidos ou pelos próprios irmãos da igreja. A entrega do sermão não é uma mera performance que você vai para a frente da igreja e faz um trabalho, você faz aí um stand-up show. Não é isso. É um ato de adoração a serviço do corpo de Cristo, que é a igreja. Portanto, lembre-se, quando você for pregar, você tem uma grande responsabilidade, porque você está falando com aquilo que é mais precioso para o Deus, que é a sua igreja. Portanto, cuidado. E, indo para já a reta final desse nosso estudo, eu quero falar sobre critérios para avaliar se o seu sermão é eficaz. Primeiro critério que você tem que usar para saber da eficácia do seu sermão é a fidelidade ao texto bíblico. Um bom sermão é aquele que diz o que o texto diz. A autoridade da pregação vem da palavra de Deus, não da criatividade do pregador. Portanto, fidelidade ao texto é o primeiro critério para saber se o seu sermão ele é ou não eficaz. Segundo, clareza e coerência. O sermão deve ser compreensível, bem estruturado, com começo, meio e fim, e a linguagem deve ser adequada para quem você está falando. Pregar para um grupo de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Você deve usar linguagem apropriada para cada um desses grupos. Caso contrário, o seu sermão vai cair no vazio ou vai prejudicar muito a eficácia dele. Cuidado com isso. Além do mais, você precisa ter cuidado com a relevância espiritual do sermão que você vai pregar. A mensagem deve tocar a realidade dos alunos, dos nossos ouvintes, responder às suas questões e conduzi-los a um encontro com Deus. Lembre-se, o propósito maior da nossa pregação
é fazer com que as pessoas se conectem com Deus, para que elas se voltem para Deus, colocando suas vidas na presença dele, transformando, mudando as suas condutas, os seus comportamentos, a fim de agradar a Deus. Nós precisamos ter cuidado com isso. Ainda um outro aspecto é a unção e dependência do Espírito Santo. Olha, há sermões corretos, mas que são frios, e sermões simples, que são muito ungidos. Por que a diferença? Porque um deles depende da ação do Espírito Santo. Decisões espirituais, crescimento ético, consagração e serviço cristão são resultados de sermões que nós pregamos com base numa dependência total da ação do Espírito Santo. Olha, por mais competente que sejamos, por mais domínio que tenhamos de técnicas de homilética, de hermenêutica e de tudo mais para preparar um sermão, por mais que sejamos bons oradores, que sejamos capazes de atrair a atenção das pessoas pelo modo como falamos, sem a ação do Espírito Santo, nada do que falamos ou fizermos faz sentido para Deus. O último aspecto para a gente verificar se a coisa está, de fato, alcançando os nossos objetivos é a transformação de vidas. O impacto da pregação se mede pelos frutos que ela gera. Se a pregação que você fez não provocou mudança em ninguém, a sua mensagem foi completamente errada. Porque é impossível que você pregue e que ninguém seja tocado por aquilo que você está falando. Eu não quero dizer que você precisa que todo o seu auditório tenha convicções a partir daquilo que você está pregando. Seria muito bom, mas muitas pessoas que estão ali precisam ser tocadas e sentirem de fato aquilo que você está ensinando. Portanto, o impacto da pregação se mede pelos frutos que ela gera. Vidas rendidas a Cristo, decisões espirituais, crescimento ético, consagração e serviço cristão. Isso é importante na nossa mensagem. Vejam, a homilética, irmãos, é uma arte e ela é um ofício. Por quê? Ela envolve técnica, sim, mas acima de tudo envolve espiritualidade. Ela é uma arte e é também aquilo que nós chamamos de ofício. É um trabalho que nós temos para fazer para Deus. É um ministério, é um sacerdócio que nós temos. Portanto, cuidado com isso. Um sermão é mais do que um discurso. Nós podemos fazer discursos eloquentes, chamar a atenção das pessoas para aquilo que elas precisam fazer, tomar decisões, etc. Mas o mais importante é que o nosso sermão, ele é a comunicação da palavra de Deus para o povo de Deus e por meio de pessoas que são falhas como eu e você. Mas nós precisamos entender que a pregação é mais do que um discurso que nós fazemos. Além do mais, o preparo homilético, o preparo para você pregar, ele exige mais do que intelectualidade, mais do que conhecimento mero. Exige oração, estudo profundo das Escrituras, consagração, zelo e humildade. Irmãos, nada do que fazemos é mérito nosso. Na obra de Deus, principalmente. Nós somos incapazes de fazer qualquer coisa, por pior que seja, se Deus não nos orientar. Para fazer algo de fato para Deus, precisamos que Ele esteja no controle, na direção de tudo nas nossas vidas. E finalmente, agora, de verdade, eu quero falar sobre algumas aplicações. Primeira, exercite-se na construção de diferentes tipos de sermões. Olha, se você vai estudar, vai se preparar, então comece a ver qual é o melhor tipo de sermão que você se adapta.
se é um sermão expositivo, se é um sermão textual, se é um sermão temático ou se é um sermão narrativo. Nós temos a chamada de Deus, agora nós temos a liberdade de escolher aquilo que nós fazemos com mais eficiência, que nós fazemos com mais facilidade. Há pessoas que são capazes de pregar um sermão temático de forma excelente, mas ele não consegue pregar um sermão expositivo. Há pessoas que são ótimas contadoras de história e que empolgam aqueles que ouvem contando as suas histórias bíblicas, as narrativas bíblicas. Então, o que você tem que fazer? Pega um texto bíblico, por exemplo, e comece a elaborar um tipo diferente de sermão em cima daquele texto. Faz um expositivo, faz um textual, faz um temático, enfim, para você perceber qual é a área que você mais se sente bem trabalhando. Isso é importante para você. Veja que essa prática de fazer diversos esboços de um mesmo texto vai ajudar você a identificar os pontos fortes e os desafios de cada abordagem que você fizer, ampliando assim a sua capacidade de adaptação conforme o público que você vai pregar, conforme o seu objetivo ao pregar. Isso é relevante. Segunda, aplique a estrutura completa do sermão em sua próxima mensagem. Quando você for preparar o seu próximo sermão, lembre-se de que o seu sermão ele tem que ter introdução, desenvolvimento, considerações finais e aplicação. São 4 partes cada sermão. Procure fazer isso nos seus próximos sermões, com cuidado, lembrando que a introdução é curta, o desenvolvimento é mais longo, as considerações finais evocam aquilo que foi mais importante do seu sermão e as aplicações é a hora de você propor mudança na vida das pessoas. Beleza? Então começa por aí. Organize sua pregação com introdução, desenvolvimento, conclusão e aplicação bem definidos. Avalie, após você ter ministrado, se cada parte cumpriu o papel que você queria fazer. Se foi bem comunicado aquilo que você pretendia. Isso a gente faz com mais eficiência, com mais eficácia, se você adquirir o hábito de gravar aquilo que você está falando. Principalmente com áudio e vídeo, tá? Com a imagem. Isso é importante para você. Terceira aplicação. Inclua a exegese no seu preparo semanal. Ao preparar um sermão, utilize pelo menos uma ferramenta do estudo bíblico, como um léxico, um comentário ou uma análise gramatical para aprofundar a sua compreensão do texto. Hoje, como eu disse, nós temos muitas traduções da Bíblia. Embora sejam criticadas algumas delas, não se preocupe com isso. Tenha em sua frente quantas forem necessárias as traduções para você estudar. Então veja que se você fizer isso, a sua mensagem vai ser enriquecida, você vai ter mais autoridade como expositor da palavra de Deus para falar. Quarta aplicação. Cultive a dependência do Espírito Santo no preparo de suas mensagens. Estabeleça momentos específicos de oração antes, durante, após a elaboração do sermão. Nunca faça. Lembra de qual é a maneira mais adequada de preparar um sermão? É de joelhos. Portanto, faça isso. Reconheça que o poder do sermão não está na técnica, não está na sua habilidade de falar, mas na unção de Deus que Ele concede a cada um daqueles que vai pregar a sua palavra quando nós nos colocamos na presença dEle. E por fim, solicite a avaliação construtiva de seus sermões. Olha, veja só, eu tenho o hábito, já desde que eu comecei a pregar em 1977, eu tenho o hábito de pedir ajuda para as pessoas na avaliação dos meus sermões. No início, eu pedia para minha esposa só. E durante muito tempo ela sempre foi muito crítica, muito assim, orientadora naquilo que... Quando eu falo que ela foi muito crítica, não é que ela ficava falando mal dos que eu estava fazendo, mas ela criticava cada parte e me orientava naquilo que eu podia melhorar. Depois, eu passei a pedir ajuda de outros irmãos na igreja. Antes de ir para o púlpito para pregar, eu distribuía alguns formulários com alguns itens que eu percebia que poderia melhorar, e eu deixava
com aqueles irmãos para que eles me avaliassem. Depois eu pegava aqueles formulários e ia fazer ali a tabulação dos dados para ver o que eu precisava fazer. Isso me ajudou muito ao longo da minha carreira a preparar melhor os meus sermões, a usar melhor o tempo, a evitar certas colocações, a evitar certos trejeitos, a evitar um monte de coisa. Eu aprendi com esses irmãos e aprendi também coisas boas que eles me ensinaram e me incentivaram muito. Então, isso é importante que você faça. Portanto, aqui estão apenas algumas dicas que você precisa para preparar o seu sermão. Eu espero que o Senhor seja misericordioso e te abençoe ricamente. Até o nosso próximo vídeo.